Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiro, bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Fico feliz aí que o pessoal se interessou pelo tema e realmente é um tema bastante presente em quem trabalha com orçamento, é um tema bastante importante para a saúde dos contratos e trazer isso aí no ambiente de discussão com quem está acostumado a trabalhar com obra, produz orçamento, gerencia contrato é sempre muito positivo. E eu entendo que o sucesso aí do nosso trabalho como estudiosos de orçamento e assim, pessoas que trabalham com proposta é a gente gerar contratos em que a obra chegue no fim, né? Então, muitos problemas de orçamento, muitos problemas de contrato são gerados lá na origem, né? Gerados na, no nascedouro ali do contrato, que sempre tem elementos de orçamento e sempre que o estudo passa pela nossa mesa, né? Passa pelo nosso pela nossa atuação. A gente tem sempre a oportunidade de corrigir problemas e tratar questões, endereçar todas as questões que refletem que resultam, né, no preço de uma obra. Quando a gente faz um orçamento, na verdade, a gente está vendo uma situação futura de uma obra, né? Estamos projetando o futuro. E quando a gente fala de inflação, fala de variação de preços, aumento de custos de insumos, ou, na verdade, variação de custos de insumos, né? Pode ser para baixo também. Essa é uma questão sempre muito relevante para o sucesso de um projeto. Hoje eu vou falar especificamente disso. A gente está num momento, né, do nosso mercado em que a gente tem salário mínimo novo, daqui a pouco a gente tem convenções coletivas, a gente tem dólar em alta, a gente tem variação de preços de materiais asfálticos, que estão sempre impactando, né, nos nossos custos. Então, algumas questões relacionadas a isso, né, que vão um pouquinho além da gente cotar, pesquisar atual e lançar no orçamento, é que eu vou falar aqui, né? Então, a ideia é que a gente melhore assim a percepção dessa questão em todos os orçamentos que a gente produz. Antes de entrar no tema, é importante falar aqui da Baruf Academy, qual é o propósito da Baruf Academy, né? A gente trabalha com consultoria já há quase 20 anos. E no ano passado nós começamos esse projeto que o objetivo dele é difundir conhecimento. A gente tem contato sempre com muito conhecimento, com muita técnica, muitos temas que são interessantes para quem trabalha com isso, para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem precisa se especializar. Então nós criamos esse ambiente associado à Baruf Consultoria para a gente realmente explorar conhecimento e trazer temas aí que são importantes pro dia a dia do nosso mercado, da nossa atuação profissional, tá? Na Baruf Academy, além desses webinars, que é uma rotina nossa aqui de trazer pequenos temas, né, de pouca duração, mas temas relevantes aí para o nosso dia a dia. Esse ano ainda, tá, nós vamos oferecer alguns cursos específicos para treinar algumas habilidades relacionadas à engenharia de custos e gestão de contratos, tá? Para acompanhar isso, né, a gente tem as nossas redes sociais, vai ter alguns outros canais também de comunicação, tá? Mas basicamente a gente está hoje no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, tá? Depois, se vocês procurarem lá Baruf Academy, vocês podem acompanhar aí o nosso conteúdo. Todos os webinars, tá? Isso é uma novidade que eu estou trazendo hoje aqui. Todos os nossos webinars que a gente já fez, que nós fizemos o ano passado, primeiro, eles vão ficar gravados, tá, numa plataforma à disposição de vocês para vocês assistirem. Teve muitos temas interessantes no ano passado. E além da gravação, a gente está fazendo também um e-book daquele tema que foi tratado, tá? Então, todos os temas que foram ali, a gente fez um resuminho, os pontos importantes, que aí você pode baixar o e-book e lembrar e ter como um guia rápido ali também
daquele assunto que a gente falou, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, o tema hoje, tá, é inflação em alta para 2025. Como eu disse, a gente está vendo aí dólar em alta, insumos subindo. Então, como que a gente trata isso, né? Como a gente observa isso no mercado e traz isso para a realidade dos nossos orçamentos, tá? Dos estudos que a gente faz. Para esse tema, eu vou falar bem sucintamente, tá, gente? Porque uma hora, acho que é assim, a gente não pode expandir muitos temas, né? Senão a gente consegue entrar em profundidade em algum, e aí não dá tempo também de abrir para perguntas, né? Para a gente debater aí no final. Mas basicamente nós vamos falar aqui de como a inflação impacta a formação de preços. Segundo ponto, qual é o comportamento da inflação sob diferentes óticas, tá? Então, eu peguei alguns insumos e alguns índices e tem uma observação em relação ao histórico de variação recente desses insumos e desses índices, para que a gente possa pegar essa listinha, essas coisas, a gente ter uma visão crítica quando nós formos tratar isso dentro dos nossos orçamentos, tá? E por fim, algumas situações ali que realmente é, são do dia a dia da nossa produção de orçamento e como é que a gente pode mitigar esses impactos quando a gente estiver produzindo estudos, tá? Eu sou o André Baruffi, sou empresário, engenheiro civil, trabalho com engenharia de custos aí há quase 20 anos, tá? Minha especialidade é a precificação de obras de infraestrutura. Já estudei muita concessão, orçamento de rodovias, aeroportos, saneamento, ferrovias, transportes metropolitanos, infraestrutura urbana, mineração, e a minha atuação profissional é através da Baruffi Consultoria, uma empresa que atende ao mercado e, e hoje está posicionada aí oferecendo sempre soluções de estudo de viabilidade, orçamentos, propostas, tá? É, Baruffi Consultoria já não é mais o André faz tempo, tá? Nós estamos com uma equipe aí de quase 40 pessoas na empresa, atendendo a vários projetos, todos de grande envergadura aí, importantes para a infraestrutura nacional, tá bom? Aqui eu já falei, vou passar rápido, tá? Mas depois vocês podem baixar aqui. É justamente o propósito aí da Baruffi Academy, tá? Para realmente a gente contribuir aí com conhecimento. E vamos falar aqui de como a inflação impacta a formação dos preços de um orçamento. Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma visão de que inflação ela está relacionada. Qual que é a dimensão da inflação? A dimensão da inflação é o tempo passar, né? Os preços variam com o tempo, e se o tempo passa, à medida que o tempo passa, né, eles estão sempre se comportando de uma maneira de mercado, né? Então, se o ativo que eu estou estudando é uma obra, o ciclo de contratação ele começa lá no estudo de um preço de referência, que eu nem coloquei aqui também, né? Quanto tempo demora para um orçamento de referência ficar pronto? E ele vem junto com o projeto para a administração pública ou para uma concessionária lançar uma licitação. Entre um preço de referência ficar pronto e a licitação ser lançada e ela terminar, passa-se um ano, às vezes mais, às vezes menos. Entre a licitação definir o vencedor e a obra efetivamente, o contrato efetivamente assinado, são mais 6 meses, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E desde que a obra está contratada até o primeiro reajuste contratual, é um ano. Então, a empresa que for contratada numa obra pública, ela vai trabalhar com o mesmo preço por um ano. Normalmente, as concessionárias, tá, o mercado privado, ele tem critérios de reajuste um pouquinho mais sofisticados, com fórmulas paramétricas, renegociações, faturamento direto, em que os riscos são melhor divididos em relação à compra de insumos, tá? Mas também os preços são fixos e reajustáveis por pelo menos um ano. Então, quando nós estamos falando de uma variação de preços que pode impactar no bolso, né, do acionista, ou do contratante ou do contratado,
né? Nós estamos falando de ciclos aí para contratação de obras de pelo menos 2 anos e meio. O que isso significa em 2 anos e meio numa obra? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma obra executada, tá? Como que isso se comportou? E aqui nós estamos falando até, eu peguei até um histórico em que a inflação foi bastante acentuada, que foi a época da pandemia, né? A gente teve inflação acelerada bastante aqui em 2021, principalmente, 22, tá? Aqui, essa linha acumulada é a linha que representa o reajustamento do contrato, mês a mês, se ele fosse mês a mês. Essa linha pontilhada é a linha que representa o reajustamento anual do contrato. Então, se a partir desde outubro de 2020, em que o contrato foi assinado, se a obra fosse reajustada mensalmente, o preço total subiria de acordo com essa linha. Mas ele ficou fixo por um ano e depois subiu 20%. Depois de um ano, né, a inflação também, de forma acumulada e observada mês a mês, ela foi subindo 34%, mas os preços permaneceram fixos e reajustáveis por mais um ano. Então, eu tenho uma defasagem aqui entre o preço constante da obra para a database ou original ou do primeiro reajuste, tá? E até o indicativo do próprio índice de quanto aquele preço vale, aquela obra vale. Se eu não, então vamos lá, aí vamos observar dois pontos aqui, ó. Se nesse primeiro período, onde eu tenho uma diferença de área aqui, eu não fiz obra, esse impacto não aconteceu. Não é problema nenhum. Eu não fiz obra com preço inferior ao a, que não representasse a inflação daquela época. Se a obra foi executada neste período, tá? E aí aconteceu muito isso, essa diferença de preços impactou o equilíbrio econômico-financeiro de todo o escopo que foi feito nesse mês, daqui para frente, tá? Isso gera desequilíbrio do contrato, isso gera prejuízos, né? Pressiona o equilíbrio ali de todos os preços, né? De todos os serviços e do contrato como um todo, tá? Mesma coisa, tá? Mesma situação, só que uma outra obra com um cronograma diferente. Essa obra aqui, ela teve um serviço executado, assim, um grande volume de serviço executado, onde eu tinha muita diferença entre o preço reajustado e o próprio índice de reajuste numa base mensal. Então, houve um desequilíbrio muito grande aqui, tá? Que, logicamente, a construtora arcou e depois foi discutir com o seu contratante, tá? Então, isso aqui é o que acontece quando você tem preços defasados, tá, num contrato. Que pode acontecer não só com o serviço acontecendo, né, com o serviço sendo executado, e esse impacto cai diretamente no bolso, mas ele também pode acontecer entre eu montar um projeto, montar um preço de referência, licitar e contratar. Então, isso aqui acontece constantemente, tá? Assim, quando o estudo chega na sua mão, quando o estudo está na sua mesa para você estudar, isso é uma coisa que é importante ser observada. De quando é o orçamento de referência, quais são os principais preços, quais são os principais insumos que compõem a obra, qual é o comportamento desse insumo no tempo, ele subiu muito de lá para cá, ou ele abaixou, a tendência dele é de alta, de baixa. Muito importante, os índices de reajustamento contratual são adequados à composição, do meu contrato? Tá? Para isso, tem contratos que são reajustados com fórmula paramétrica. O que é fórmula paramétrica? A própria composição dos insumos do contrato, do projeto, é que formula o índice de reajustamento contratual. Tem contratos que são reajustados por índices gerais. Então, nem sempre os índices gerais são representativos da composição de preço da sua obra. Por isso, quando a gente vai orçar, quando a gente vai fazer algum estudo, a gente também tem que ficar muito atento a isso, tá? Como que esse contrato vai tratar a inflação?
Sempre está tudo escrito, tá? Seja obra pública, seja obra privada, todo combinado de como o contrato vai tratar a inflação está escrito. Se não está escrito, precisa perguntar. Tá? Bom, falando um pouco agora de concessões, tá? Seja, aqui já é uma ótica de, seja de investidor, seja de operador, seja de um proponente, um fundo proponente de concessões de rodovias, por exemplo. Como é que funciona uma concessão? O governo vai lá, pega um lote rodoviário, estuda, agrupa rodovias, identifica quais são as obras que precisam ser executadas para aquele sistema, para aquilo operar como sistema, projeta os investimentos para que aquele sistema tenha capacidade de atender toda a demanda, e aí ele orça as obras, vê onde põe as praças de pedágio, calcula os custos operacionais e chega no equilíbrio de tudo isso. Eu tenho o investimento, eu tenho o custo operacional, tenho a receita, a conta precisa fechar. Como é que ela fecha? Tem que ter uma taxa de retorno adequada a um grupo investidor ou alguém que quer aplicar o seu dinheiro em algum negócio e operar e tirar eficiência, né, desse negócio. Então, o governo simula o que o mercado vai fazer como investidor. Ele gera o estudo de viabilidade técnica e econômica, às vezes tem o A aqui, que é o econômico ambiental, faltou o A. Então, o EVTL traz tudo isso. O EVTE, ele é feito por departamento nacional, né, que são na verdade, é feito por estruturadores, mas ele segue rigorosamente as regras da contratação pública. Então, se é uma concessão pública federal, ele segue exatamente lá o critério de orçamento do DENIT. Precisa trazer as quantidades de projeto, precisa usar as composições do ciclo, usar insumos asfálticos da ANP, criar composições, mas usar sempre os insumos da tabela e assim por diante, tá? Esse EVTE, ele vai ter uma série de regras que são regras públicas, tá? Quando você pega, por exemplo, o ciclo ele é publicado a cada 3 meses, tá? Só que a cada 3 meses de publicação, ele tem uma defasagem da pesquisa. Então, cada vez que eu pego um preço do ciclo para colocar no orçamento, esse preço já está pelo menos uns 5 meses defasado, tá? E nem sempre o índice de reajustamento, né, que a gente aplica nesse EVTE, nos investimentos desse EVTE, ele corrige as variações de inflação, né, no tempo entre ele e o EVTE ser preparado e ficar pronto para ir para a audiência pública e preparar lá os critérios, né, os parâmetros para o leilão acontecer. O EVTE, o que ele vai determinar para o leilão? Ele vai determinar qual que é primeiro, as obrigações todas, né, que vão estar ali dentro daquele contrato, e segundo, as regras da competição, tá? Dos interessados. Quais são as regras? As regras normalmente são por tarifa máxima, desconto máximo, né, maior desconto na tarifa ou maior outorga, tá? Se o EVTE está, entre aspas, subprecificado em termos de investimento, o que vai acontecer com a outorga? Ele vai colocar uma outorga mínima muito alta. Quando o mercado for estudar, ele fala, não, nessa conta não fecha. Tá? Ou ele vai colocar um desconto, uma tarifa teto, que o mercado olha e fala, não, mas eu não consigo trabalhar com essa tarifa, eu precisaria ter uma tarifa teto um pouco mais alta. Tá? Então, aí o mercado não vai entrar, não vai ter interessado nesse leilão. E aí, essa defasagem, ela tá oculta, se a gente não consegue... Não, a gente consegue identificar. Como é que a gente identifica? A gente entende, né, esses 2 anos, o que aconteceu com esses 2 anos, ou até um pouco mais aqui, né, o tempo de elaboração do EVTE, até a elaboração do leilão. Mas na prática, a obra, quando ela vai ser feita, inclusive, ela tem mais tempo de defasagem de inflação. Ou seja, você está muito mais presente o risco de inflação dentro de um projeto de concessão do que num projeto de obra, né? O projeto de obra tem um ciclo aí de 1 ano e meio, 2. A gente está falando aqui, ó, só para começar os primeiros investimentos, né? Um ciclo de 2, 3, quase 4 anos, tá? Então, vamos estudar um projeto de concessão? Nós precisamos observar a inflação de todos os itens que compõem o orçamento, tá? Entender direitinho
como que o mercado, como que a defasagem dos preços impacta, né, a saúde financeira desse contrato, tá? Do mesmo jeito, esse grafiquinho aqui, ó, o que que acontece, tá? Eu tenho o nível de variação de preços em um período de 2 anos, que é o prazo usual entre um EVTE ficar pronto e o leilão acontecer, tá? Parece confuso, mas não é tanto, tá? Aqui no fundo, eu tenho o IBGE do IPCA, que é o cinza, tá? O que que ele representa? Se eu estou olhando aqui o preço de setembro de 2016, 20% é quanto que o preço variou desde setembro de 2014 até setembro de 16. O preço de novembro é desde novembro de 14, tá? Então, qual que é a variação acumulada em 2 anos, medida pelo IPCA, pelo IBGE, no IPCA, pelo INCC, que são índices gerais. E qual é a inflação medida, na verdade, aqui já são preços mesmo, né, de índices de ajustamento contratuais do DENIT, de pavimentação, produtos siderúrgicos e ligantes bituminosos, tá? É uma bagunça, tá? Quando a gente olha a pavimentação, e aí a gente está olhando aqui março de 15, julho de 15, julho de 16 e tal, até que ele estava, né, dentro da faixa de variação do próprio IBGE, tá? Isso aqui é uma observação de um cenário de um pouquinho mais longo prazo, tá? Então, se a variação de preços de 2 anos está dentro dessa faixa, e o governo, quando vai lançar o leilão, fala, eu vou atualizar o meu preço pelo IPCA, o que que você pensa? Ah, tudo bem, não tem problema que o IPCA, se ele atualizar por 2 anos o IPCA, a variação de 2 anos da pavimentação está dentro da minha margem, tá? Então eu consigo trabalhar. Porém, quando a gente vai lá olhar produtos siderúrgicos, o que que acontece? Lá daquele momento para cá ele abaixou, depois ele subiu, a gente teve uma alta muito forte de preços do aço de julho de 17 para frente, depois ele voltou e na pandemia ele disparou, tá? Foi lá na lua, né? Ele saiu num patamar lá tipo de dois reais, R$ 3 por quilo, foi para base de 10, 11 e tal, foi um absurdo. Depois ele voltou um pouco, mas assim, aqui chegou a 10. O que que dá para confiar no estudo? Dá para usar o estudo como referência? Não dá. Tá? Precisa discutir, precisa ir lá, olha, questionar o poder concedente, ou a NTT, ou DR, ou Artesp, precisa atualizar o orçamento porque o aço subiu demais. Você está precificando uma obra num valor menor do que ela custa hoje. Então você precisa. E aí, o que que vai acontecer? A outorga que você está pedindo para eu ganhar o leilão é muito alta. A conta não está fechando. Então, assim, a gente só consegue ter essa análise e questionar se a gente realmente trouxer dados, né, e comparar dados aí de diferentes cenários, tá? Aqui tem outros índices, tá? Então, por exemplo, de pavimentação, se a gente olhar setembro de 18 e tal, estava acima, né? Ligantes bituminosos também um pouco acima do IPCA, mas aí já tá, vamos pensar que já estaria dentro de um limite de risco admitido por investidores e tal, então talvez isso aqui não fosse problema. E aí, de janeiro de 22, ele acabou subindo, tá? Na verdade, esses dados são um pouquinho antigos, tá? Não estão atualizados, eu vou trazer os dados atualizados agora, só que foi no artigo que eu escrevi para falar sobre ciclo, tá? Em 23, acho que foi. Bom, que que isso faz com o orçamento de obra? Quando um preço de referência ele está defasado e os insumos estão pressionando o custo da obra para cima, se eu não tenho onde ajustar esse custo, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui uma formação de preço de obra, tá? Onde eu tenho todos os custos diretos, indiretos, BDI, e eu chego no meu preço de venda aqui, tá? Que é tudo somado. O que que acontece? A inflação faz o quê? Ela pega esse meio aqui, ó, e quer expandir ele, quer aumentar, tá? Então ela começa a pressionar esses limites para cima, para baixo, até o dinheiro assim, se não tem, se o preço já está fechado, se a proposta já está apresentada, esse preço aqui está definido. O que que acontece? Ele começa a pressionar o lucro da obra, ou ele começa a pressionar outros custos, tá? Que no fim das contas vai chegar aqui numa pressão pelo lucro, tá?
Obra sem lucro, empresa que não tem lucro, não tem saúde financeira, não está servindo para o propósito que a empresa serve, né? A empresa precisa ter lucro, tá? Senão ela não tem longevidade, ela não tem vida, tá? Então, assim, qualquer que seja a situação, eu sou contratante concessionário, sou poder público e tal, eu preciso observar isso. Eu não posso pegar um projeto que está com o valor desatualizado, eu estou me enganando, tá? Eu achar que esse valor aqui, esse formato aqui é 100 milhões e na verdade ele é 120, tá? E aí ele vai pressionar isso aqui, ou a empresa que não estudar, ele vai ter problema, né? Porque o problema vai aparecer lá na frente, ou não vai aparecer ninguém para fazer minha obra, tá? Então, na verdade, traduzindo isso numa ilustração, é isso que acontece quando eu tenho uma inflação maior do que o meu orçamento está representando, tá? Passou o tempo e eu não atualizei, tá? Então é isso que acontece. Aí vamos trazer aqui umas informações um pouquinho atualizadas, tá? Como eu disse lá no começo, é, tem um estudo aqui, ó, que está mostrando o seguinte: quanto que, estou falando primeiro do IPCA, tá? IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor, que na verdade ele reajusta, ele serve para reajuste ele mede, né, basicamente os preços de consumo, os preços do dia a dia, a inflação mais no bolso do cidadão mesmo, tá? Mas ela é indicativa de uma série de variações para o nosso mercado, que o IPCA, por exemplo, ele é basicamente um índice que reajusta a tarifa de pedágio. Tá? Porque os contratos de pedágio, como assim? É o usuário que paga. Quem tem que perceber a inflação no contrato de concessão é o usuário. Então, o que que o contrato prevê? Não, vamos pegar o índice do consumidor para reajustar o contrato, tá? Por isso que é importante a gente saber como que o IPCA se comporta. Aqui, o que que é essa linha azul? Eu estou olhando a variação do IPCA até o momento que está aparecendo aqui no gráfico. A linha laranja, eu estou olhando a variação de 6 meses, só que eu estou multiplicando por 2. Para quê? Para eu comparar essa linha com essa na mesma base, né? Senão eu teria que comparar metade dessa. Aí eu estou olhando a linha verde, eu estou olhando o comportamento da inflação dos últimos 3 meses, aí eu multiplico por 4. Então, todas as linhas que estão aqui no gráfico, a variação é anual. Só que é uma variação anual, que eu estou olhando um ano de distância, eu estou olhando 6 meses de distância ou estou olhando 3 meses de distância. O que que isso quer dizer? Aí vamos olhar o finalzinho dele aqui, ó. Se eu tenho é, a linha verde aqui subindo, o mercado está acelerando, os preços estão subindo. A tendência é de alta, tá? Se a linha dos 6 meses está subindo, pô, essa alta está acontecendo há mais tempo do que está acontecendo já há 6 meses. Tá? E se eu tenho aqui a de um ano, tá? O que que está acontecendo? Ela está subindo, ó, no recente é que ela está subindo, porém ela está se estabilizando. O que quer dizer? Os 6 meses que eu não observei, os primeiros 6 meses do último ano, na verdade ela abaixou um pouco, tá? Mas o que que acontece? Todas elas estão acima de 1. Ou seja, eu tenho uma inflação positiva. À medida que o tempo passa, eu estou corroendo o valor do meu contrato, tá? Passou um ano entre um orçamento de referência e a contratação de uma obra, e meu contrato é reajustado pelo IPCA, eu estou perdendo ou de 4 a 6% de valor. Tá? Quantos por cento tem de BDI ou de lucro dentro do BDI de uma obra? 8, 10. O que está acontecendo com o lucro da obra? Estou jogando mais da metade fora, se eu não tratar a inflação, certo? É isso que acontece, tá? E isso aqui, ó, eu estou trazendo dados até novembro de 24, tá? Aqui é um outro gráfico que tem do lado, tá? Que eu pego lá desde janeiro de 23,
Se em janeiro de 23 o IPCA era 1, quanto que ele é hoje? Então, ele subiu 1,09. E essa curva mostra um pouquinho aqui, ó, o comportamento do IPCA no tempo, tá? De forma acumulada. Ele subiu, baixou, subiu, baixou. No último ano teve um momento que ele abaixou, tá vendo, ó? Então, eu tenho uma variação de 9%, tá? Num período de 3 anos. Isso é o que acontece com o IPCA. O IPCA preocupa ou não? Preocupa, né? Dá para trabalhar com uma proposta, com um orçamento que eu peguei há 6 meses atrás, numa proposta? Não dá. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões aqui, tá? IGPM, tá? O IGPM já é um índice que representa um pouquinho mais o varejo, perdão, o atacado, índices gerais de preços de mercado, então ele tem uma componente até mais sensível à inflação. Quando a gente tem um movimento inflacionário, o IGPM sobe primeiro, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Hoje eu tenho de 5 a 15% de risco no meu contrato, na hora que eu observo o IGPM, tá? Então, diesel, talvez contratos de aluguel, todos eles, tá, são sensíveis ao IGPM, porque eles são reajustados por isso. O IGPM, e ele coleta dados, né, informações, o histórico de pesquisa que ele faz, representa esses insumos aí que boa parte está presente dentro de um contrato de obra nosso, tá? E quando a gente olha aqui ele no tempo, o que aconteceu com ele? Ó, lá em junho de 23, ele baixou 5%, depois ele subiu, depois baixou, depois subiu, e hoje, no histórico, ele está com 3%. Só que assim, ele está com 3% em 3 anos, só que a tendência dele é muito de alta, tá? Então aqui também acende uma luzinha amarela aqui para os preços gerais de mercado, tá? INCC. Aqui é um pouquinho é um alívio, sabe? Apesar do IPCA subir e o IGPM também está mostrando que a gente tem alta, os índices gerais de construção civil, nos últimos 6 meses, tá? Eles estão mostrando uma desaceleração dos preços, tá? Apesar de eu ter um ano, um ano ele está ainda com tendência de alta, tá? O histórico recente mostra que eles desaceleraram, tá? A gente precisa ter cuidado, porque a gente está com o dólar em alta, a gente está com mão de obra subindo, então isso pode ser um movimento de um horizonte mais curto, tá? E você vê que ele tem muita variabilidade no tempo. Tem hora que baixa muito, tem hora que sobe muito, tá? Se eu tenho, lembra aquele primeiro gráfico que eu mostrei lá de execução de obra? Se eu não estou fazendo obra nesse período, no meu cronograma eu tenho pouco serviço, ou estou fazendo serviço que não é sensível a variação aqui do INCC, não tem problema. Mas se eu tenho um momento de muita alta de algum preço e eu tenho muito serviço sendo executado, isso pode acabar com o resultado do contrato. De novo, a gente tem que sempre observar essas variações e interpretá-las, né, de uma forma que beneficie a gestão do seu contrato. Então, olhando aqui nos últimos 3 anos, ele tem uma variação bem constante, né, quando a gente olha aqui no horizonte de longo prazo, e ele está com 10% de variação, tá? INCC. Dólar. O que está acontecendo com o dólar? Ó, vocês veem uma coisa, todos que eu falei, se eu olhar os últimos meses, todos eles estão acima da linha do eixo, tá? Quando eu estou com esses números acima do eixo, significa que os preços estão subindo. A tendência é sempre de subida dos preços. Tá? Isso também traz um ponto de atenção para a gente observar, tá? Se a gente tem um preço no na nossa obra muito atrelado a dólar, como por exemplo, sistemas sei lá, vamos pegar uma obra de metrô, sistema de sinalização, ar-condicionado, coisa que tem muita peça importada, né, que é muito suscetível a dólar, eles podem estar muito em alta. Então é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, tá?
Então, isso aqui pode ser um ponto de decisão, ó, vou fechar uma compra, não vou e tal. Observar o dólar, negociar com o fornecedor, pô, será que é o momento certo de comprar? Dá para esperar? Não dá, ver o prazo de fabricação, prazo de entrega. Tenta trabalhar um pouquinho, né, com a compra para poder realmente é, mitigar, né, essa questão da variação do dólar no preço do insumo que você está comprando. E desde janeiro de 23, nós estamos com 21% de variação. Realmente isso aqui é, impacta bastante aí vários setores do mercado, tá? Material asfáltico. Esse aqui, ó, nós estamos com, parece que é pouco, né? Porque a escala aqui é maior, ó. Nós estamos com 20, aliás, de 10 a 40% de potencial de variação aqui no preço do CAP. Se a gente observar o cenário de mais de um ano, de 6 meses, de 3 meses, tá? A indicação é que ele está baixando o preço, tá? A média, vamos pensar, a média móvel aqui dos últimos 3 meses, ela tem uma inversão de curva aqui, então ela está mostrando que o preço vai abaixar. Mas quando a gente olha ele no ano, o histórico de um ano, ele ainda está em alta, tá? E material asfáltico não tem regra, né, gente? Preço administrado pelo governo, e então a gente acaba ficando sempre suscetível aí ao preço que tem que pagar. Não tem jeito, não tem negociação, é aquilo e acabou. Então a gente aqui, desde dezembro de 22, teve uma baixa, depois ele estabilizou e depois ele subiu. A gente está hoje com um histórico, né, de 11% de variação. Agora, que interessante, se eu pegar de abril de 24, tá? Se eu pegar um cenário de 9 meses, quase um ano, tá? A gente está falando de uma variação de 15% quase, tá? Que isso quer dizer? Se eu estou fazendo uma obra de pavimentação e o meu contrato, eu mandei a proposta em abril do ano passado. E a obra, assinei contrato, todo mundo fica tudo feliz. Ah, assinou o contrato, vamos começar. Parará, parará. Meu, ferrou. Você vai pagar o CAP quase 20% mais caro do que o preço que você pôs na proposta. Tá? Isso aqui é uma coisa que você consegue aceitar isso? Dá para aceitar? Não dá. Você tem que discutir com o cliente. Falar, olha, isso aqui é uma variação extraordinária. Ou se é o cliente privado, olha, isso aqui subiu muito. Eu não consigo assumir, você tem que comprar, tira do meu preço, tira do meu escopo. Isso aqui assim, é uma coisa que precisa realmente tratar. Como contratante, não adianta também, o cara vai ter que fornecer, é problema dele. Tá no preço, problema, mais ou menos. Você vai comprometer a saúde financeira da empresa, você pode gerar demandas judiciais futuras, faz a obra, não vou pagar. Tá bom, eu vou fazer a obra, depois eu cobro na justiça. Tá? Se for realmente uma variação extraordinária, a chance dele ser ressarcido dessa variação, que não estava, né, no risco dele da obra, você vai ter que desembolsar o custo, tá? Seja público, seja privado. Privado é mais difícil isso acontecer, mas é importante manter o equilíbrio dos contratos, né? Porque senão sempre um lado vai pagar o preço, vai pagar o pato. Aço, a gente está com aço, aqui é uma exceção, né? O aço, na verdade, a gente está com ou estável ou em queda, né? Quando a gente olha os últimos 3 meses, ele está subindo um pouquinho, mas ele está bem estável, tá? E se eu olhar aqui os últimos 2 anos, 3 anos, né? Desde janeiro de 23, ele está 15% para baixo. E estável, bastante estável. E aqui, por último, tá, gente? Salário mínimo. Salário mínimo sobe não em rampa, né? Ele sobe em escada. E aqui eu tô mostrando aqui o que que aconteceu. Em 2021, o salário mínimo era 1.212, subiu para 1.320. Em 2024, subiu para 1.412 e agora subiu para 1.518. Como é que isso reflete no contrato, tá? Isso aqui, ó, não tem exceção isso aqui, essa regra, tá? Ah, não. Aliás, vou falar para vocês, tem. Você tem um mês do ano em que você vai ter variação zero. Tá? Se você orçou a obra e está reajustando exatamente um ano depois, em maio, que se o dissídio coletivo for em maio, você orçou a obra em maio, está começando em maio, o dissídio coletivo é em maio, você não tem risco nenhum. Fora isso, você está precificando a obra no mês e vai passar
você vai passar por maio. A sua obra passou pelo mês de maio, tem reajuste na mão de obra. Tá? Se ela passou pelo mês de maio no fim, o impacto do reajuste dos salários é pequeno. Se ela passou por maio no começo, o impacto no custo da mão de obra é grande, tá? Então a gente precisa ter uma percepção legal assim dessa reguinha, tá? E as variações não são pequenas, tá? O que eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês? Eu tinha 22, 1.212, 1.320, 1.412, tá? Alta de salário, o reajuste do salário mínimo foi 8,91 em 23, 6,97 em 24 e 7,51 em 2025. E o IPCA, que reajusta alguma parte dos contratos, a variação acumulada dele foi 5,78, depois 4,62 e 4,83. Olha só quanto que o salário mínimo é maior que o IPCA. Então, assim, quanto que o reajuste do salário mínimo é comparado em relação ao IPCA? Em 2023, o salário mínimo foi reajustado 154% do IPCA. Então, assim, se o salário. Por quê? Tem negociação, tem sindicato e tal. Então, assim, o que que acontece? Eles não estão só repondo a inflação. Eles estão tendo aumento real. O salário mínimo é um aumento real, porque tem muita negociação. Então, o índice que está mostrando o que está acontecendo com o mercado está disse, né, em 2023, que a inflação foi 5,78. A negociação salarial chegou em 8,91. 154, ou seja, 50% a mais do que a variação da inflação. Mesma coisa aconteceu em 24, mesma coisa aconteceu em 25, tá? É sempre bom ter isso em mente. Tá? Quanto será que vai ser? Eu estou orçando uma obra em janeiro. Pô, o dissídio coletivo sai só em maio. O que que eu vou pôr lá? Não sei. Sabe? Dá para saber. Você pega a variação do IPCA de um ano, põe mais 50% e você vê quanto tempo a mão de obra vai impactar, né? Ela vai ser reajustada e vai impactar no seu custo do contrato até você ter um reajuste também, tá? Se a obra é em maio e meu índice de reajuste é em junho, eu tenho um mês de defasagem entre reajuste de contrato, do mão de obra e reajuste do meu contrato. Por outro lado, se o aniversário do meu contrato é abril, ferrou. Eu vou passar 11 meses com a mão de obra mais cara e o meu reajuste do contrato vai ser só no ano seguinte, tá? Eu preciso colocar 11 dozeavos do IPCA, de 150% do IPCA, na minha mão de obra do meu orçamento. Ou eu estou destruindo o valor do contrato. Tá? Isso é uma coisa bastante sensível, tá? Não é pouco, não. Se você tiver um contrato com predominância de mão de obra, muito faturamento direto, é, alguma coisa assim de prestação de serviço pura e tal, isso aqui é muito sensível, tá, gente? Não pode deixar de lado, tá? Não dá para usar. Ah, deixa assim, o reajuste tem reajuste daqui a um ano. O reajuste não cobre. Não cobre nem quando ele cai direitinho com o aniversário do contrato, com a data base do reajustamento. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ou vocês perguntam no fim, comentam no fim aí? Melhor deixar pro final, né, Baruf? Ah, tá bom. Melhor. Então vamos lá, eu vou seguir aqui que tem mais uma meia dúzia de slide aqui, aí eu perguntei. Aí assim, eu pensei em algumas situações, como é que a gente mitiga os impactos em seus orçamentos? Desculpa aí, faltou essa aqui, tá? Primeiro, manter os orçamentos atualizados. Orçamentos que geraram proposta ou orçamentos que geraram projeções de CAPEX. Você pode, com isso, direcionar ações de renegociação, atualizar a proposta de fornecedor, reprogramar a contratação da obra ou negociar pedidos de reequilíbrio no caso de variações serem extraordinárias, tá? O que que acontece? Eu posso estar muito mal de saúde, mas se eu não vou fazer um exame, eu não vou saber. Isso aqui é a mesma coisa. O orçamento você vai fazer um exame. Tá? Você não faz check-up uma vez por ano, uma vez cada 6 meses? Orçamento é a mesma coisa. Tá?
Se eu fiz um check-up no último, há um ano atrás, e vou sair correndo uma maratona hoje, pô, se eu não tiver cuidado da minha saúde, eu tô ferrado. Tá? Orçamento é a mesma coisa. Se a inflação corroeu o valor do seu contrato e você não verificou, tá arriscado o teu contrato te gerar um baita prejuízo. Segunda coisa, né? Negociar com o fornecedor. Isso aqui você está tomando uma providência por conta própria, né? Você não está dividindo com o contratante ou nada, né? Ou, assim, as propostas firmes apresentadas por fornecedores trazem segurança ao preço, né? Porém, ela tem prazo de validade definido. Então, atualizar as propostas, né? Que não é atualizar um orçamento inteiro, você vai lá, deixa eu atualizar esse insumo e ver o impacto que dá no valor da obra. Isso aí vai mitigando o risco com o tempo, né? Vai chegar a hora de assinar contrato, ó, ganhou, vamos assinar, vamos tocar o projeto e tal. Você tem esse risco um pouquinho mais mitigado, tá? Provocar esclarecimento. Isso aqui eu entendo que é a melhor solução. Levantar problemas pode evitar problemas. Se o processo está em fase de contratação, esclarecimento, audiência pública, sabe, consulta pública, é a hora de perguntar. Se não virou contrato, você pode perguntar tudo, pode discutir tudo. Cliente privado pede reunião com a área de suprimentos. Concorrência pública põe questionamento. Pô, seu orçamento está defasado, você não viu aqui o aço, tal. Pega elementos públicos, ó, o aço subiu, ou o CAP subiu, o teu orçamento não está cobrindo o valor de mercado atual. Levanta problema, tá? Porque aí o que que vai acontecer? O poder público vai lá, atualiza o orçamento de referência, beleza. Tá? Traz o valor da obra a um valor de mercado mais adequado. Tá? Ou, se é um contratante privado, ele vai, se ele não tem budget, né? Putz, eu só tenho esse dinheiro aqui, eu vou fazer o quê? Ó, você pode fazer faturamento direto disso, e aí eu não vou pagar BDI em cima do CAP, não vou pagar BDI em cima da pedra e tal, sabe? Você tem uma flexibilidade ali de negociações, mas você precisa trazer o problema para a mesa, tá? Questione o processo de contratação, se os orçamentos de referência estiverem desatualizados ou se os insumos subiram muito após uma proposta entregue, tá? Isso aqui também é importante. O equilíbrio dos preços beneficia tanto o contratante quanto o contratado. Discuta riscos, tá? Há insumos em que é interessante uma opção por faturamento direto no caso de contrato privado. Negociar essa condição beneficia o contratado, que deixa de assumir o risco pela variação do preço, e também o contratante pela eliminação de uma dupla precificação de riscos, tá? O que que acontece? Você quer ver onde que aconteceu muito isso? Putz, teve uma obra que era, acho que o cimento subiu muito, não, o aço, foi o aço. Naquela alta do aço lá que teve em 2018. Eu estava estudando umas obras de CSN e tal, e a CSN falou, pô, eu preciso representar a proposta, o cliente falou, né? O nosso cliente falou, negociando com o CSN. O cliente falou, vamos fazer o seguinte, tira o aço do seu contrato, deixa que a gente paga, você fala a quantidade que é, a gente compra e põe na obra para você. Sabe, discutiu a transferência de risco, resolveu o problema, tá? Reprogramar o investimento. Talvez isso aqui resolva também o problema, tá? Atuar no cronograma da obra pode resolver, dependendo do comportamento dos preços de insumos em relação à periodicidade de reajustamento do contrato, tá? Refaz, ó, isso aqui, putz, isso aqui subiu muito. Se eu tiver que comprar agora, ferrou. Então eu vou fazer um cronograma um pouquinho diferente e tal, e aí eu já pego aquele preço reajustado. Ou não, eu estou vendo que vai ter uma alta, eu vou antecipar, eu vou fazer mais rápido. Ou você separa ali o teu planejamento, ó, eu tenho fornecimento, eu tenho instalação, eu vou fazer uma compra maior e deixar aquilo em estoque, né, para me proteger do preço, então isso aí também dá. Precificar a alta, isso aqui pode acontecer também. É o que eu falei lá na questão da mão de obra. Você calcula quanto que vai ter de reajuste, tá? Projeta e põe no orçamento. Fala, pô, o dissídio tá, o salário tá falando que a convenção tá falando que o salário é tanto, mas eu acho que daqui 3, 4 meses vai aumentar tanto. Põe no orçamento e pronto. Você já resolveu o risco dentro do teu próprio estudo, tá? Só que acontece, você pode prejudicar a competitividade. Se só você fez isso e os outros não, eles vão ficar mais competitivos que você. Eles vão se ferrar lá na frente, né? Vão ficar com a obra que depois não vai dar para fazer com aquele preço, né? Ou vai
vai tomar um prejuízo, mas pelo menos você não entrou nessa fria. E aí tem uma outra aqui, tá? Usar o mercado financeiro. Então, contratos de hedge, financiamento para compras antecipadas, seguros e outros recursos do mercado financeiro, você pode transferir, mitigar ou evitar o risco associado à alta de preço. Nesse caso, tá? Você tem muita. O mercado financeiro, mercado de capitais, é muito presente, né? A gente, ainda mais agora que a gente tem um mercado de infraestrutura bastante estável, né, aqui no Brasil. Então, isso está mais assim vinculado aos contratantes das obras, eu acho que tem mais acesso, mas as construtoras também têm, mas muda a questão de garantias, né? Mas assim, são ferramentas, são recursos que você pode buscar, tá? Tá fechando uma negociação, poxa vida, o aço vai subir, esse risco eu não consegui transferir para o meu contrato e tal, negocia lá um giro e tal, garante o preço, faz o estoque, faz a obra e você se protege da inflação. Qual que é o porém nesse caso? Você precisa precificar o trade-off, né? Eu vou comprar prêmio de seguro, eu vou pagar prêmio de seguro, eu vou pagar juro de empréstimo para me proteger de uma inflação que pode ser de tanto. Então, aí você precisa ter um estudo aí bastante, sim, sofisticado, não digo sofisticado, mas assim, pensa em todas as variáveis para poder tomar uma decisão boa, tá? Então é isso. Então, assim, essas foram as formas que eu vi aí para tratar. Pode ser que tenha outras, tá? Bom, e aqui é o link que eu falei no começo, tá, gente? Para vocês acompanharem aí todas as nossas publicações, os nossos temas, o que a gente tem apresentado aí nos webinars, tá bom? E futuramente também aulas e outros conteúdos aí que a gente vai fornecer. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado e vou abrir aí para perguntas. Fiquem à vontade. Baruf, é o Calil que tá falando. Tudo Fala, bem? Calil. Bom, Você me permite aí, fiz questão de participar aí, eu tô viajando, tô fora, tô no exterior, mas quero agradecer aí mais uma aula sua, parabenizar aí a iniciativa, né? E fazer, para quem não me conhece, a grande maioria não deve me conhecer, eu atuo mais na área comercial, né? Mas eu acho que o comercial tem que estar sempre de mão dada com o pessoal de orçamentos, né? Porque o comercial quer trazer o contrato para dentro de qualquer jeito, né? E falar não é mais difícil que falar sim. é Então verdade. você colocou alguns pontos aí que eu acho que são essenciais, né? Porque depois que assina o contrato é só notícia triste, né? Exatamente. Porque depois a justiça interpreta de um jeito, a lei agora está mudando, mas a 866 te restringia muito as questões de reajuste, de reequilíbrio, né? A justiça usa muito um termo aí de previsibilidade, né? Ah, quando Sim, você pôs sua proposta, você tinha que prever que ia ter essa variação no próximo ano. O CAP é um exemplo vivo disso, né? Você tem um único fornecedor que é a Petrobras e você não consegue acompanhar falando, todo mês vai subir tanto ou vai, não tem como você fazer a previsão disso, né? é E daí verdade. quando você vai pedir o reequilíbrio contratual na justiça, alega que você tinha que ter previsto isso porque é obrigação quando você vai pôr a proposta, né? Outro aspecto que você mencionou aí que eu acho que é importante é sempre a tabela de referência, né? Quando os órgãos, seja público ou privado, vão fazer a sua licitação, ele coloca lá a CIURB solta a tabela 2 vezes por ano, né? E geralmente não é em julho e não é em dezembro. Então esses problemas é o problema de mercado do que acabar acontecendo de não absorver esses aumentos. Depois é porque também vale o reajuste da data da proposta e não da data do orçamento. É Né? Então verdade. você entregou a proposta, ou ainda, às vezes, ainda da assinatura do contrato. Então, pô, daí esses 2 anos que você falou que demorou para fazer esse estudo, Ficou perdido. você não consegue trazer para preço. É verdade. Então, a comunicação está dando para mim escutar bem, agora?
Peraí. Pessoal, eu só vou fechar os microfones, tá? Daqui a pouco eu abro de novo. Eu não sei se é ou o Gerson ou o José Adilson, mas eu já volto aqui, Vou tá? fechar o meu aqui. Fala, peraí. Pronto, aí. Então, só para não estender muito, Obrigado. né? Eu queria fazer só um comentário mais da parte, não só da parte comercial, mas o quão importante o orçamento tem que estar alinhado com o comercial, né? Os questionamentos que têm que ser feitos, seja no privado ou no público, sobre tabelas atualizadas, sobre insumos, né? Quando você tem um CAP ou tem outros equipamentos ou sistemas que são dolarizados, como é que você faz para redear a sua proposta, Exato. né? Porque a empreiteira, a construtora, ou o próprio poder concedente, ele acaba assumindo uma negociação de compra e depois o tempo que você demora para receber, porque além de tudo tem esse detalhe no Brasil, né? Não é que você vai trabalhar 30 dias, faturar e vai receber com 30 dias, Tem a né? questão do Então, caixa ainda, tem o caixa, o fluxo de caixa, é, na exposição de caixa, o quão importante isso tem que fazer parte do orçamento, né? é verdade. Então, são algumas considerações aí que eu acho que são importantes. E só para finalizar do meu lado aqui, agradecer mais uma aula aí, Baruf. Obrigado, viu? E pelo incentivo aí ao mercado, viu? Obrigado, viu, Calil? Obrigado aí pela participação também, viu? Muito Imagina, legal ter você obrigado. aqui. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Opa, tudo Paulo, bem? Opa, achei muito boa a apresentação, ok? Realmente o mercado aí, a gente que mexe com orçamento, sabe de todos esses questionamentos. Eu chamo a atenção que na leitura do edital, se tratando da parte comercial, é a gente tentar realmente fazer com que firme um contrato. Quando se fala de reajuste, voltar, pegar o escopo em si da obra, a ABC do serviço, e tentar fazer com que aquele índice de reajuste reflita a ABC do serviço, que muitas vezes é não verdade. chega lá, entendeu? Isso minimiza o impacto lá no futuro, mas às vezes o edital está tão fechado que você às vezes não consegue, através de esclarecimento ou questionamento, às vezes, mudar isso, entendeu? Mas acho que o ponto que realmente que nasce quando o contrato vai ter um final muito ruim, esse ponto aí que você tem um índice fechado, não é paramétrico, e não se alcança realmente o resultado lá esperado, que é a surpresa da inflação, de serviços que vão muito além do que a gente vê quando estuda o orçamento em si, entendeu? É isso que eu chamaria atenção. Você falou até dos esclarecimentos. Os esclarecimentos ele é viável, sim, mas às vezes o esclarecimento ele traz uma faca de dois gumes. Né? Às vezes você esclarece e, por outro lado, o cliente se defende, ou vice-versa, entendeu? É verdade. Então, na hora de tratar da licitação, tem que ter muito carinho, muito cuidado para a gente se precaver o futuro e minimizar todos esses impactos aí, entendeu? De certa Ô, forma, Baruf, seria isso que eu teria que colocar para vocês. em Mas foi muito cima, bom, em gostei cima da do comentário, apresentação. em cima do comentário do nosso colega aí, eu acho que, além de tudo, quando você faz o questionamento, nem sempre os seus concorrentes levam em consideração a resposta, né? Então, você pode estar se precavendo do problema lá na frente de preço, mas o seu concorrente não leva isso em consideração, e daí Corre o risco, ele vai no risco. e pra você explicar para o comercial ou para o acionista que você perdeu a obra porque você quer mitigar esse risco, é o maior problema que tem. Né? Porque o comercial, né, pô, como é que ele faz e eu não? Como é que ele consegue fazer esse preço ou não, né? É bem por aí mesmo, você está correto. E nessa daí é o futuro que vai dizer. Aí você tem que estar com gestão contratual, você tem que ter uma equipe para você monitorar todo esse contrato, para se defender. E quando ele entra na justiça, é muito difícil conseguir reaver. Eu mexo com contencioso, eu sei a dificuldade, o tempo que passa para você conseguir minimizar o impacto do prejuízo e tentar buscar isso de volta, que é mais difícil ainda, entendeu? Mas muito bom, gostei da apresentação, que é um alerta aí para a equipe que está em cima dos orçamentos mesmo, com certeza, entendeu? Obrigado, viu, Adilson? Ok, ok. André, Oi. posso falar um pouquinho? Opa, Você deixa? claro. Eu quero começar dando um abraço no meu amigo Adilson, que fazia 35 anos que eu não via essa fera,
e estou vendo aqui agora. Só fazia 35 anos que eu não via isso. Tá igualzinho, só o cabelo branco. Tá mudo, Mas Adilson. voltando aqui, se a gente associar tudo que você falou, e você vê que os últimos comentários falaram muito em riscos. Há uma matriz de risco, você se assegura mais ainda, né? Só esse comentário aí. Excelente, foi bem assertivo, Dalana. Excelente. É isso mesmo. Tem uma coisa, né? Eu acho que o Gerson tava com o microfone aberto também. Quer falar, Gerson? Acho que o Gerson abriu. Não, não, Enquanto ele abre o microfone. Ah, desculpa, pode falar, Gerson. não, tranquilo. Estava aberto, mas aproveitei para agradecer aí a aula aí, tá? É um assunto bem pertinente aqui, não podemos deixar para trás, não. Eu agradeço aí. Obrigado. Obrigado, Gerson. Gerson, você tem parentesco com o Pascoal? Pascoal Françoso? Só um comentário aqui que depois passar o contato. O Gerson está me ouvindo, será? Ele tá, mas ele não abriu o microfone, peraí. É. Não, porque o Dalalana, há muito tempo a gente se vê, assim como o Gerson Françoso. Oi, Eu tenho um amigo, Pascoal Françoso, que fica na área de citações também. Amigo nosso, não, parente seu? não, não temos parentesco, não. Tempos atrás, Ah, nós conversamos, não temos, não. tá legal. Só aproveitando ainda um adendo, eu tenho trabalhado aí em contratos de concessão e fica muito rígido esse contrato em que a gente tem aí parte de, às vezes, o material rodante, assim como parte ferroviária, né, todos os trilhos, e lá o índice não paga isso. E a avaliação cambial é fechada. Então é É, muito difícil para o orçamentista realmente trabalhar. Ou seja, é, você tem que entregar uma proposta em que o cliente não admite. é Entendeu? verdade. E você sabe, assim, juntando um pouquinho tudo isso que vocês trouxeram, administração contratual, mitigar risco, defasagem do orçamento de referência, questionamentos que, na verdade, o pessoal quer mais defender para o processo andar e tal, eu entendo, mas você está, de certa forma, só empurrando o problema. Reajustamento, ele é um direito, né, do contrato da administração pública. Porém, você tratar ele de forma diferente do reajustamento anual pelo índice que está no contrato, é só em situação extraordinária. E situação extraordinária, eu com 20 anos trabalhando com obra de infraestrutura, eu só vi na pandemia. Fora isso, e olha lá, mesmo em pandemia, administrativamente e judicialmente, a quantidade de não que as construtoras receberam pelo prejuízo que tiveram em função da alta dos preços e obra realizada é enorme. Tá? Então, assim, eu vejo que essa questão não é uma questão que a gente. Eu acho que assim, a gente tem que diminuir o foco em gerenciar isso de um contrato e aumentar o foco em resolver isso antes de entrar num contrato. É melhor fugir dele do que você entrar num preço defasado. Perfeito. Na pandemia, eu vou fazer um comentário, eu estava até. Passei durante os 2 anos após a pandemia trabalhando aí para as empresas do DR. Como foi um fato imprevisível mesmo, eles conseguiram receber todo o asfalto de volta, vamos dizer assim, né, terminar as obras, mas buscaram a reivindicação, a gente trabalhou nesse sentido e conseguiu resgatar as perdas aí do asfalto. Mas é por conta que tem lá as cartas da Petrobras dizendo quais foram os aumentos, realmente muito, muito além dos índices, e aí buscou-se até administrativamente, não precisou de entrar com ação, entendeu? Mas é fato assim atípico, né, de conseguir. Exatamente. A minha opinião é que a melhor forma de você lidar com isso é realmente estar sempre com o teu estudo atualizado, né? Com isso sempre mapeado e tal. Falar, vou, não vou assinar, não vou começar, não vou apresentar a proposta, ou não vou. Então, é sempre você ter isso muito bem compreendido, né? Porque depois que assinar, isso é muito difícil voltar.
Maruf, você permitir aí só mais um comentário aí Opa, do setor privado, as concessões, né? Do que a gente já viveu aí, né? Inclusive com a sua ajuda para defender. Por quantas vezes a gente foi orçar concessão de rodovia e o governo fez o estudo nos últimos 3, 4 anos, fez contagem de veículo, de tráfego e tudo mais, e daí você vai e bida a concessão, e depois de um ano vem a NTT e resolve fazer uma ferrovia paralela à rodovia que você ganhou. Ou as rotas de fuga que aparecem durante no período, no trecho da sua concessão, né? Então, concessões, então, para se aventurar nesse mercado brasileiro, onde a infraestrutura ela cresce, mas cresce desorganizada, né? Que você bida um projeto e depois aparece uma ferrovia, uma rota de fuga, ou o caminhoneiro prefere andar 80 quilômetros a mais numa estrada de terra para não pagar o pedágio. Então, entender qual tão embasado e que tem credibilidade o estudo que foi feito para poder pôr esse certame, essa oportunidade na rua, né? Porque as variáveis são enormes, né? é verdade. Ó, vou falar para você, merece um webinar só disso, viu? A gente viu, ó, falhas encontradas em EVTS. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Fiquem à vontade. Senão eu vou caminhar para encerrar aqui. Bom, muito bem. Bom, pessoal, assim, eu quero agradecer demais aí a presença de vocês. Esse webinar aqui, é o primeiro aqui desse ano, né? Que a gente teve alguns o ano passado, acho que foram 8, e nós voltamos agora, né? No final do mês de janeiro. Aliás, o último do ano, viu? A hora que tiver gravado foi o do Dalalana. Eu acho que vale a pena depois vocês assistirem, que foi muito bacana. Né? Deu dicas valiosíssimas aí do mundo corporativo aí no nível de gestão que ele trabalhou boa parte da vida profissional, né, Dralma? Vale a pena depois vocês verem a gravação, que tá muito legal. Mas a ideia, assim, é a gente realmente trazer esse conhecimento, essas discussões para o mercado, cada vez mais ampliar o grupo de discussão, ampliar os temas e enriquecer realmente aí os pontos, né, que são tão importantes aí para os projetos que a gente estuda e para os contratos que a gente depois tem que fazer acontecer. Né, eu acho que a área de orçamento é uma área das mais importantes desse mercado. Ele é a origem, né, ele é a origem de uma solução boa, de um projeto saudável ou de um projeto problemático, né? Então, toda vez que a gente está olhando o orçamento, está com a oportunidade de questionar, de analisar, de precificar bem, a gente não pode deixar de aplicar todo o conhecimento que esse grupo de pessoas que trabalham nessa área tem, né? A turma de orçamento, de propostas de engenharia tem muito conhecimento acumulado. Então, realmente, e a gente sempre tem um tempinho curtinho, né, para poder aplicar esse conhecimento, mas a gente não pode deixar de perceber, né, todas as questões que fazem a diferença no final. É isso aí. Mais uma vez agradeço a todos e até o próximo webinar aí.